Meu nome é Eduardo Breda Toé e junto com Rafael Antônio Spinacé, João Pedro Della Valentina e Maria Fernanda Negrelli, vamos apresentar o trabalho sobre o pâncreas. O pâncreas é um órgão localizado abaixo do fígado, ao lado do duodeno, atrás do estômago e ao lado do baço, por mais que os dois últimos não estejam na foto. Passeia por aqui. É dividido em três regiões, chamadas de cabeça, a região mais próxima do duodeno, ligada à curva, corpo, sua região central, e a cauda, a região, a outra extremidade mais próxima ao baço. Possui o ducto pancreático, que é o seu ducto central, que também vai se ramificar por todo o pâncreas, e vai ser o caminho que vai levar à porta de entrada, chamada papila maior do duodeno, que vai liberar o suco pancreático no duodeno. Essa papila maior do duodeno também vai ser a entrada da bile que vem da vesícula biliar. Possui sua função exócrina e endócrina. Sua função exócrina sendo a produção do suco pancreático pelas células chamadas de acino pancreático. As células as quais vão estar principalmente localizadas na cabeça do pâncreas. E sua função endócrina, que é a produção dos hormônios glucagon, insulina e somatostatina, no conjunto de células chamadas ilhotas de Langerhans, que vão estar principalmente localizadas na cauda, sendo o glucagon a célula alfa, a insulina a célula beta e a somatostatina a célula gama. Olá, sou Rafael Spinacé. Irei falar um pouco sobre o suco pancreático. Como o próprio nome diz, é secretado pelo pâncreas. Ele tem a função de auxiliar na digestão do alimento. Ele tem como característica um pH entre 7,8 e 8,2, que é alcalino, representa o alto teor de bicarbonato. Já o teor de bicarbonato, ele desempenha a função de neutralizar o pH do bolo alimentar, que é ácido, o que permite a função das enzimas pancreáticas, que só funcionam em um pH neutro e pouco alcalino. Nesse suco existem as seguintes enzimas: a tripsina, a quimiotripsina, a amilase pancreática, a lipase pancreática e as nucleases, a ribonuclease e a desoxirribose nuclease. O controle da secreção pancreática ocorre da seguinte forma: ele pode ocorrer pelo controle nervoso, corre a partir dos nervos do estômago até o pâncreas, ou da forma hormonal, que o hormônio secretina, que é secretado no duodeno e no jejuno. O suco pancreático ele é secretado da seguinte forma: quando o indivíduo se alimenta, os fatores como o aroma do alimento, o sabor, eles geram esses impulsos nervosos que iniciam o funcionamento do pâncreas para a liberação do suco pancreático. Logo após a ingestão do alimento, a produção do suco pancreático aumenta gradualmente, desencadeando por meio de impulsos nervosos até o pâncreas. Quando ele finalmente chega ao intestino, o intestino delgado estimula a produção do hormônio colecistocina, que acontece a estimulação da secretina, que foi mencionada, e do bicarbonato. O sistema nervoso faz com que aumente então a secreção do suco pancreático. E é isso que tem sobre o suco pancreático. Os picos glicêmicos. Quando a gente se alimenta, a taxa de glicose no sangue vai para um nível muito alto, como a gente pode ver aqui no gráfico. Aí o sangue ele fica meio melado, que não é o certo. Por outro lado, quando ficamos várias horas sem comer, a taxa de glicose vai para um nível muito baixo, como vemos pelo gráfico. Então, sentimos uma fraqueza e uma tontura, o que também não é legal. Então, para isso existem a insulina e o glucagon, que são dois hormônios que regulam a concentração da glicose no sangue. Quando a glicose começa a subir, o pâncreas libera a insulina,
que vai retirar a glicose do sangue e vai transformar ela em glicogênio, que é uma reserva energética que fica armazenada no fígado. Quando a glicose é consumida pelo organismo, sua concentração vai caindo. Então, para isso existe o glucagon. O glucagon funciona ao contrário da insulina. Ele vai transformar o glicogênio em glicose de novo, de acordo com a demanda energética do organismo. Então, além de estar regulando a concentração da glicose para ficar no nível ideal, esses dois hormônios eles podem racionar a glicose para nunca faltar e nem sobrar. A diabetes é uma doença do metabolismo da glicose causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina e pode ser de diferentes tipos, como veremos a seguir. A diabetes tipo 1 é resultado da destruição de células beta-pancreáticas por um processo imunológico, ou seja, formação de anticorpos pelo próprio organismo contra as células beta, levando à deficiência de insulina. Nesse caso, podemos detectar em exames de sangue a presença desses anticorpos e, consequentemente, a presença da diabetes tipo 1. Em geral, acomete crianças e adultos jovens, mas pode ser desencadeado em qualquer faixa etária. O quadro clínico mais característico é de um início relativamente rápido, de dias e até meses, em sintomas como sede, diurese, emagrecimento, cansaço, fraqueza, que, se não forem tratados, podem evoluir para um quadro clínico conhecido como cetoacidose diabética, que leva até mesmo a coma. Para o tratamento desse caso, pode-se usar, inclusive, um hormônio que já foi citado, a somatostatina. A ação favorável dele para o tratamento da cetoacidose diabética é atribuída à sua atividade inibitória sobre a secreção do glucagon. Além disso, ela inibe a secreção da gastrina, ácido gástrico e pepsina, diminuindo as secreções endócrina e exócrina do pâncreas, reduzindo a secreção do hormônio de crescimento e reduzindo também o fluxo sanguíneo explícito, sem determinar alterações notáveis na pressão arterial sistêmica. A diabetes tipo 2 representa a grande maioria dos casos, cerca de 90% da quantidade total de diabéticos no mundo. Nesses pacientes, a insulina é produzida, mas tem ação dificultada, caracterizada por um quadro de resistência insulínica. Isso leva a um aumento na produção de insulina para tentar manter a glicose em níveis normais, mas quando não é mais possível, surge diabetes e a instalação desse quadro é lenta em comparação ao anterior, mas os sintomas são bastante parecidos, que podem demorar anos para apresentar e, se não reconhecido e tratado, também pode evoluir para um quadro mais grave de desidratação e coma. Ao contrário do diabetes tipo 1, normalmente está associado ao aumento de peso e obesidade, acometendo principalmente adultos a partir de 50 anos. Contudo, observa-se cada vez mais o desenvolvimento do quadro em adultos jovens e até mesmo criança, principalmente pelo consumo de gorduras e carboidratos aliado à falta de exercício físico. Diabetes gestacional é um tipo de diabetes diagnosticado durante a gravidez e pode ou não ser transitório. Na maioria das vezes, detectado no terceiro trimestre da gravidez através de um teste de sobrecarga de glicose, mas se a gestante tiver algum fator de acentuação dessa doença, como por exemplo uma história prévia de diabetes gestacional ou casos na família, malformações fetais anteriores, hipertensão, ela deve procurar um médico antes do terceiro trimestre para ser testada, já que ela tem muito mais chance de desenvolver e pode ser perigoso para ela e para o bebê. Outros tipos de diabetes são bem mais raros e incluem normalmente defeitos em função da célula beta ou na produção da insulina, além de doenças no pâncreas, como pancreatite, tumores e outras doenças endócrinas, como hipotireoidismo ou acromegalia, além de uso de certos medicamentos.